dar a vocês capacitação em 3 grandes competências. Na competência da leitura, na competência da escrita e na competência da comunicação. Só que esse curso de vocês, o módulo 2, ele basicamente trabalha com a escrita. Então, vamos tentar entender melhor a escrita. A leitura e a comunicação, talvez tenhamos que trabalhar em outros momentos. O que acontece? Todos nós sabemos que escrever não é fácil. Tá? Não é fácil. A escrita, ela exige de cada um de nós uma postura, um posicionamento, umas habilidades, uns conhecimentos, tá? Que às vezes a gente vai relaxando ao longo da vida. Mas tem saída para isso aí. A gente não se preocupe, porque isso não é o fim do mundo. Então, vamos entender o seguinte. Ao escrever, eu tenho que me centrar em algumas coisas que são essenciais. O que eu chamo de essencial? É aquilo que é base, é aquilo que é fundamental, é aquilo que é como numa casa, é aquilo que é coluna, é aquilo que sustenta. Nós chamamos essa base, a essa sustentação na escrita, de princípios. Princípios. Então, nós vamos trabalhar aqui, eu vou dar a vocês, rapidamente, uma revisão. Isso aqui, às vezes, eu dou uma aula para cada princípio, mas só para vocês terem uma ideia, resumidamente, quais são esses 5 princípios da escrita que nós temos que ter atenção a eles. Ó, são 5 Czinhos só. Estão percebendo aí, ó? Tudo começa com a letra C. Então é muito fácil gravar. Esses 5 princípios eu vou chamar assim. O primeiro C da clareza, o segundo C da correção, o terceiro da coerência, o quarto da coesão e o quinto da concisão. Então, esses 5 Cs fortalecem a escrita. Ou seja, toda escrita que for clara, correta, coerente, coesa, concisa, é uma bela escrita. Então, a gente tem que entender o seguinte, eu vou ter que ficar agora atento para saber se a minha escrita ela obedece a esses 5 Cs aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma tela que é um pouco resumido tudo. E aí vocês vão ficar nessa tela só, tá? Então, quem quiser printar a tela, quem quiser fotografar ou escrever, ela vai ficar por um bom tempo aí, tá? Então, vamos, por enquanto, entender uma a uma. Vamos lá. Clareza. O que significa o princípio da clareza? Significa que toda mensagem ela tem que ser entendida. Se aquilo que eu falo a pessoa não entende, então falta clareza. Se quando eu vou dizer alguma coisa para alguém, a pessoa me pergunta 3, 4 vezes o que eu disse, é que falta clareza. Então, clareza é a capacidade que eu tenho que ter de tirar a minha ideia da cabeça e colocar adequadamente com as palavras na escrita. Às vezes a gente pensa bem, mas na hora de escrever a gente se confunde. Então, é muito complicado você, às vezes, conversar com pessoas que não são claras. Tem que sempre falar, o que você quer dizer? O que você quer falar? Seja claro. Então, a clareza é fundamental. Então, primeira ideia, se você não obedecer a esse princípio, a sua mensagem não vai chegar a bom termo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? A velhinha pegou o trem correndo. Olha a frase que eu coloquei. A velhinha pegou o trem correndo. A velhinha pegou o trem correndo. Eu pergunto a vocês,
Esta frase está clara? Está clara? Não, Por que não está porque clara, Ana? dá vários sentidos, né, de ambiguidade. Quer dizer, assim, que ela pegou no trem quando ele estava em movimento, ou ela chegou atrasada para pegar o trem, ou pegou, assim, né, no atraso, né? Então, assim, eu vejo que há ambiguidade. Perfeitamente. Ó, essa frase não está clara, Verdade. porque você não sabe quem está correndo, se é a velhinha para pegar o trem, ou se é o trem que está correndo. Então percebam que, às vezes, mas eu quero dizer que a velhinha está correndo, mas não é isso que a frase diz. Então aí vocês têm que tomar cuidado. Não é o que eu quis dizer, é de fato o que está escrito. Quem escrever essa frase assim vai ter um. Vai, vai ter que explicar, porque às vezes a gente não sabe se de fato é a velhinha ou o trem está correndo. Então, muita atenção. Estudem esse assunto. Eu vou colocar essa aula no NEAD. Vocês depois vão poder ler todos os slides. Para cada um, eu paro um pouquinho, dou exemplos, dou exercício, para você ir em casa trabalhar com calma. Hoje é só uma revisãozinha para vocês recuperarem. Então, a primeira ideia, se preocupem com a clareza. Se preocupe com a clareza. A clareza é fundamental em qualquer processo da escrita. Tá bem? Vamos lá. Vejam se essa frase está clara aqui. Vou dizer mais uma frase aqui. A velhinha comprou uma casa e seus fundos dava para o vizinho. Vou repetir a frase. A velhinha comprou uma casa e seus fundos dava para o vizinho. Esta frase está problemática? Professor, para mim ficou, talvez os fundos da casa era junto, sei lá, junto com os fundos da cozinha ou os fundos da velhinha. Ficou isso para mim Os também. filhos da velhinha. Tá vendo? Essas mentes do William aí, entendeu? Que já é uma mente assim, né, William? Já vai para essa fundo da velhinha. Essa foi boa. Mas é uma frase complicada. Por quê? Porque você, às vezes, cara, como é que. O que ela quis dizer? Claro que aí entra a malícia, entra a brincadeira, a gozação. Estão vendo? Situação que a gente está colocando de frases erradas, que vocês têm. Então, essas duas frases não têm clareza. Se não são claras, elas truncam aquilo que é fundamental, que é a capacidade da gente ser entendido. Tudo bem? Por enquanto? Ok? Tem um monte mais de exemplos, vamos ver depois aqui para vocês entenderem. O segundo C é o C da correção. O que é correção? É a gramática, é a norma padrão. Então, presta atenção, porque tudo que nós escrevemos, nós temos que seguir uma regra. E essa regra está na gramática, tá? Ou seja, tem gente que não gosta da gramática, mas precisa fazer as pazes com a gramática. A gramática, ela é um documento que organiza a nossa língua. A nossa língua ela tem uma estrutura, o nosso corpo tem um esqueleto, não tem? Então a gente se mantém em pé, sentado, faz uma situação, uma, outra, porque o nosso esqueleto tem essa mobilidade. Mas nós temos um esqueleto que mantém o nosso corpo, tá, firme. Na língua, quem mantém essa estrutura firme é a gramática. Então vocês precisam fazer um pacto de voltar para a gramática. Às vezes a gramática, tem muita coisa na gramática que é difícil de entender. Às vezes pontuar, às vezes sintaxe, ok. Mas vocês têm que entender que a gramática ela é
de fundamental importância. Então, eu quero convidar vocês a comprar ou então pegar uma gramática da sua casa e tentar ir lá no início da gramática e tentar olhar direitinho. Eu estou com problema de ortografia. Na gramática tem regras. Eu estou com problema nas concordâncias. A gramática tem regra. Isso é você que tem que fazer. Eu vou cobrar nas nossas provinhas, mas é você que tem que colocar. Eu preciso ter mais domínio da gramática. Qual é essa gramática sua aí, Ana? Essa daqui é uma sistematizada, né? Uma mini. Aí eu deixo Pronto. aqui só para ver o que eu tenho, assim, que eu fico me questionando às vezes, né? Se está certo, se está errado. Aí eu pego e olho. Muito bom. Muito bom. Hoje você tem gramática de tudo quanto é jeito. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma gramática escrita. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu só tenho um exemplar dessa gramática. Só um pouquinho. Ó, meu. Aqui, ó. Isso, garoto. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Ó, a gramática para concurso, perfeitamente. Eu só tenho essa gramática aqui, ó. Essa gramática é minha. Eu escrevi essa gramática, só que ela está esgotada. Eu estou querendo reeditar, mas eu quero fazer lá na frente. Então, vejam, a gramática é de fundamental importância. Qualquer uma serve. Pode buscar a sua gramática. Ok. Então, por exemplo, imagine você, se você está falando, escrevendo. Aí eu pergunto aqui, essa frase está correta, gramaticalmente falando? Coloque aí. Não. Não. Ela tem 2 erros. São os 2 erros aí. A gente não é junto, né? Quem é a gente é polícia. Pronto. Ele está no singular e somos está no plural. Então, olha lá. Perfeitamente. A gente fomos. Ou a gente foi. Ou a gente é. Então, atenção. Se eu usar o termo agente, nessa ideia tem que ser separado. Se eu colocar o agente junto, é outra ideia. O agente junto é o agente de polícia, é o agente de trânsito, tá legal? O agente separado é como se fosse o nós. Só que se você usar o nós, você vai dizer nós fomos. Mas se você usar o agente, você vai dizer que a gente foi. Isso é questão de gramática, tá? Muito bem. Ou assim, a gente tem. O que a gente tem? Ou assim, a gente tem. O que a gente tem? Mas assim, Luciana, a gente tem. O que está escrito aí? Foi, professor. Eu vi no comercial da Globo, passando. A gente tem, estamos juntos. Desse jeito. Isso aí eu achei errado. Essa inversão, isso não existe. Nem existe a palavra em português, em português. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês vão saber se a palavra existe. Tem uma dica aqui, tá? Para saber se a palavra existe, vocês vão procurar o chamado VOLPE. O que é VOLPE? É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Se a palavrinha não estiver no VOLPE, não existe. O VOLPE é uma edição feita pela Academia Brasileira de Letras, que é a responsável por guardar a língua portuguesa. A guardiã da língua portuguesa no Brasil
é a Academia Brasileira de Letras. A de Portugal é a Academia Lisboeta de Letras. Cada país tem uma academia que é a guardião da língua. Então, a nossa vai no Volpe. Se não tiver no Volpe, nem usa. Tem invenção. Perfeito? O terceiro C é o C da coerência. O que é o C da coerência? Isso, Jaqueline, muito bom. E lá no Volpe, você já tem lá uma consulta. Você pode até perguntar. Não precisa nem você ler todas as palavras, dizer se existe ou não. Muito bem? Tá? Inclusive, quando a Jaqueline colocou aí, ó, Uau. Aí vocês podem depois olhar direitinho esse site da Academia Brasileira de Letras para dar essa checada. O terceiro C é o C da coerência. O que é coerência? Coerência é a harmonia das ideias. Ou seja, tudo que eu vou falar, eu tenho que harmonizar. Não posso, de forma alguma, dizer uma coisa e desdizer. Eu não posso, entendeu? Numa escrita, dizer que sou contra a pena de morte e no final do meu texto falar, mas a solução seria matar todo mundo. Eu não posso, tá? Então, vejam, eu preciso manter uma coerência. A coerência é a nossa capacidade de organizar o nosso pensamento, tá? O nosso pensamento de maneira que tudo se harmoniza. Tudo é harmonizado. Então, a coerência tem a ver com essa harmonização das ideias. Por exemplo, se eu colocar assim, eu fui a uma festa ontem, lá em Sobradinho, já que a Ana colocou, lá em Sobradinho, tá? E lá, durante a noite, tá? Estava tudo escuro. E também as pessoas estavam fumando. Tá? E a fumaça era muito intensa. Que todo mundo. De repente, comecei a ver pessoas brancas, negras, altas, baixas. Eu estou sendo coerente? Estou sendo coerente? Professor, minha opinião, sim, porque eu não entendi exatamente o que você quis dizer. Assim, não há eu vou para ideia. um lugar. Não, eu vou para um lugar e digo que lá está escuro, a fumaça está grande e todo mundo, ninguém vê nada. Aí eu falo que eu estou vendo. Isso não é incoerente. Perceberam? Uhum, entendi. É isso que você tem que tomar cuidado. Repete, Tônia. Marcos. Ficou confuso. Não Marcos, houve coerência. Não foi objetivo. Isso. Perfeito. Ou seja, eu comecei, portanto, a dizer coisas. Ué, você falou que estava vendo nada, de repente começou a descrever que estava vendo. O que é isso? Então, a coerência, às vezes, você está escrevendo texto, aí lá no final você diz uma coisa que você se contradiz, o que você já disse. Isso é incoerência. Então, coerência é você manter as ideias em harmonia. E aí tem uma outra palavrinha que tem muito a ver com coerência, que é a coesão. Já a coesão é você manter a estrutura das palavras amarradas. Porque quando a gente escreve, é igual o nosso corpo aqui, tá? Quando eu começo a fazer esse movimento aqui, ó, eu faço esse movimento aqui, é possível, porque eu tenho algumas juntas.
algumas coisas que me permitem essa mobilidade, tá? Então, perguntas aqui é que faz a coesão do meu corpo. Então, quando eu escrevo também, algumas palavras fazem essa ligação, essa coesão. Então, a diferença entre coerência e coesão é que a coerência está no mundo das ideias e a coesão está no reino das palavras. Então, quando eu falo assim, ó, fui e voltei. Ó, fui e voltei. Então, eu fui e voltei com a palavrinha o e. Então, esse e que liga o fui e voltei é o elemento de coesão. Se eu falo fui, mas não voltei, esse mas aqui, fui, mas não voltei, esse mas é também que faz o elemento de coesão. Ele junta as palavras para dar sentido. É por isso que, às vezes, eu posso adicionar um pensamento, eu posso me contrapor a um pensamento, explicar um pensamento, dar a causa do pensamento, dizer o tempo do pensamento. Então, esses elementos são elementos de coesão. Para vocês terem bem uma noção da importância dessa coesão, geralmente nos concursos eles cobram muito questão de coesão. Às vezes a pessoa não sabe usar a preposição e não sabe usar uma conjunção. Então, vocês precisam ir para a gramática para entender o que é uma preposição e o que é uma conjunção, porque são esses elementos que fazem, basicamente, a coesão. Por enquanto, tudo bem? Por enquanto, tudo bem? Cadê as vozinhas de vocês? Cadê? Eu estou sendo claro por aqui? Tudo certo, professor. Tudo bem, professor. Tudo certo, professor. Ok. Muito bom. Ok. Tá? E aí, vamos para o quinto C. O quinto C é o que nós chamamos de concisão. Então, eu já falei do C da clareza, do C da correção, do C da coerência, do C da coesão, agora é o C da concisão. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque, às vezes, vocês querem dizer muitas coisas, só que o papel tem limite. Você, às vezes, vai fazer uma redação com 30 linhas. E você quer dizer muita coisa, mas não pode. Só tem 30 linhas para escrever. Tá? Então, você exercitar essa sua capacidade de dizer muitas coisas com poucas palavras. Então, quem faz isso é a concisão. Então, você tem que aprender a desenvolver raciocínios mais rápidos e, a partir desses raciocínios, começar a colocar, poxa, para aí, isso aqui já foi dito, está redundando, está repetindo. Isso aqui eu posso dizer de outra maneira, com menos palavras. Então, a concisão é isso. É você começar a enxugar as palavras para que você tenha um texto com várias ideias, mas com as ideias precisas. Tá? Então, esse primeiro momento nosso aqui é para a gente conversar. Agora eu vou aqui colocar 2 exemplos aqui para ver se você consegue me ajudar. Vamos lá? São 2 desafios só que eu dou para vocês aqui. Tá? Primeiro desafio. Vamos lá. O que tem de errado nessa frase aí? Onde está o erro desta frase? As palavras estão fora de ordem, não? Fora de ordem? Isso. Por que fora de ordem? Poderia ser sandálias de borracha para as mulheres. Não falta o A, não, tá fora. Não tem... Faltou clareza, talvez. Essa frase aqui, ela tá truncando qual princípio aí? Eu não
Não tem clareza, não tem coerência, né? Então, vamos lá. Então, muito bem. Então, o que aconteceu? Ó, se essa pessoa que escreveu essa frase pegasse a expressão de borracha, ó, de borracha, e colocasse perto de sandália, resolveria? Sandália de borracha para mulheres. Resolveria. Sandália de borracha para mulheres. Estão percebendo? Estão percebendo que, às vezes, é um vacilozinho, é só mudar de lugar, que às vezes tem esse problema. Então, é isso que vocês têm que começar a tomar conta. Na hora de escrever... Oi. Pode falar. Mais uma vírgula resolveria também? Sandália para mulheres, vírgula, de borracha. Ou não? Não resolve. Não. Porque a vírgula não caberia aí. Entendeu? Tá? Porque geralmente a vírgula, ela tem outras funções, mas para corrigir essa frase aqui é só inverter as posições. Ok. Outro desafio, ó, aqui, ó. Outro desafio para vocês aqui. Outro desafio. Vamos lá. O que vocês estão entendendo dessa frase aí? Meu Deus do céu. É polonês, é? Eu não entendi nada. Posso colocar uma frase dessa na prova de vocês? Vocês conseguem entender? Nem pensar, professor. Eu acho acho que é difícil. Acho que essa pessoa tá doente do fígado, acho que é alguma coisa assim. O do lado, né? Eu poderia pensar. Doença. Não tem clareza a frase. Não tem nada de fígado aqui, não. Ô. Nada de fígado, não. Pelo amor de Deus. Ó, essa frase não está clara porque ele está usando palavras, tá, de difícil compreensão. Às vezes não são palavras que fazem parte do dia a dia de vocês. Por exemplo, o que é uma coisa perene? O que é uma coisa perene? Seria calmo, tranquilo? Não sei. É uma coisa permanente, constante. O rio é perene. Por que eu repito? Porque o rio ele é permanente, ele é constante. O que é uma coisa indócil? O que é uma pessoa indócil? O que é uma Professor, pessoa dá tempo indócil? de pesquisar no dicionário? Dá tempo de pesquisar no dicionário, professor? Agora não, mas na provinha você vai precisar de usar o dicionário. Indocilidade, ó. Pessoa indócil. É a pessoa não doce. É uma pessoa que não tem... mal educada. O que é uma coisa que faz jus? De mau humor, repete. Né? De mau humor, é. O que é fazer jus? Merecer? Merecer, perfeitamente, merecer. Ter como consequência. O que é flagício? Eu nunca nem ouvi essa palavra. Fragilidade? Não, tem a ver com pena, com penalidade, flagelo. Tá? Nossa. O que é enclausuramento? Ficar trancado, preso. Isso, perfeitamente. Ficar trancado, preso. Ou seja, a pessoa que quis dizer essa frase podia dizer só isso aqui, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa que ele quis dizer lá em cima lá. A sua estupidez levará você ao isolamento. Ou seja, a sua constante falta de doçura vai lhe trazer como castigo o isolamento, a prisão. Tá? Então, percebam que... Hein? Repete. Professor, nesse caso aí, não teve uma objetividade, né? Parece aqueles advogados que falam palavras assim, que você não entende nada. Parece o ministro do STF discutindo lá, lei.
Perfeitamente, é isso mesmo. Aí eles falam assim, o fumus borealis, eles falam basicamente os ministros, né? O fumus borealis. Aí as pessoas Pois ficam é. assim, o que é isso? É a fumaça do bom direito. E tem outros termos que eles usam que é complicado de entender. Não, e tem gente, Ana, que vive falando difícil. E às vezes não é por aí, escreve difícil. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Escrever é simples, se você tiver que obedecer esses 5 princípios e você for trabalhando dentro dessa lógica. Ou seja, querem escrever bem, sejam claros, corretos, coerentes, coeso, conciso. Pronto. Toda escrita que é clara, correta, coerente, coesa, concisa, é uma escrita top. Top. Eu vejo assim que as pessoas preferem uma coisa mais objetiva, mais clara, do que uma coisa assim, escrita com aquele português, com aquela gramática pesada, com palavras que as pessoas não falam mais, que saiu dos costumes, né? Mas algumas são técnicas e são usadas. Mas, assim, tem como deixar mais claro? Tem. Então, a gente busca uma linguagem mais para as pessoas, né? E isso facilita bastante. Perfeitamente. Essa mesmo, Ana. Senhor Eliseu, quer falar? Marcos, quer falar? Marcos, Maria Linhares, estou com o microfone aberto. Ótimo. Muito bem. Vou parar a gravação, portanto.